Oi, pessoal. Oi, oi, tudo bem? Olá. Oi, gente. Oi, Jordânia. Gregório. Oi, Edu. Oi, Daisy. Oi, Heberson. Oi, Daniela. Ana Luna, sempre aqui. O Capec já entrou. Vou esperar ele pedir autorização pra gente dividir nossa tela. Prontinho. Oi, Andréia, tudo bem? E aí, pessoal? Oi, Isa, tudo bem? Tudo Tá me vendo? bom? Tô te vendo bem, a gente te vê, a gente te ouve bem. Pessoal, então hoje a gente vai receber aqui na nossa live o Daniel Capec, que vocês estão vendo, um grande amigo meu. Vou apresentar para vocês o Daniel brevemente, enquanto o pessoal entra. Eu comecei a live um minutinho antes da hora. Vou falar um pouco como a gente se conheceu. A gente se conheceu quando eu comecei a fazer mestrado na UERJ. Tem isso o quê? Uns 6 anos. 6 anos, mais ou menos, né? Eu comecei a fazer mestrado na UERJ. O Daniel era muito jovem na época. Ele tinha acabado de se formar e tinha emendado no mestrado. Ele passou super bem. Foi uma das primeiras colocações do mestrado da UERJ, que é super difícil. E a gente se deu bem logo de cara, né? O Daniel sempre foi muito estudioso, era muito compenetrado, muito maduro na época. E a gente ainda estava no mestrado, quando ele passou no primeiro concurso para professor. Ele foi professor da UFJF durante um tempo. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bem? Teve até que correr com o mestrado para poder tomar posse. E depois a gente emendou o doutorado, né? Nós dois entramos juntos no mesmo ano. Ele melhor colocado do que eu, diga-se de passagem, é sempre bom lembrar. E aí, quando a gente estava no doutorado, o CAPEC fez um concurso para a FRJ, super difícil, e foi aprovado em primeiro lugar, como eu sempre disse que aconteceria desde o início do concurso, né? Então, o CAPEC é professor da FRJ de Direito Administrativo e Direito Constitucional, e é sobre esses temas que a gente vai tratar na nossa live de hoje. Então, a gente vai tratar sobre a ótica constitucional, sobre a ótica administrativa, dessas muitas medidas que a gente está vendo serem estabelecidas nesse cenário inédito por conta dessa pandemia do coronavírus. Então, o pessoal ainda está entrando. Vou dar a palavra para o Capec para ele dar um oizinho para vocês, se você achar que vale a pena se reapresentar. E aí a gente já começa com os nossos assuntos. A gente tem muita coisa para conversar hoje. A gente sabe que a live tem tempo, então vou deixar o Capec se apresentar e aí a gente volta e já começa a tratar desses assuntos, que são muitos, né? Com você, Capec. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, enfim, virtualmente, né? Podendo dividir algumas reflexões sobre esse assunto que é instigante para todos, para mim também. Tive que estudar um bocado para poder conversar com vocês, porque tudo é muito novo, tudo exige uma certa reflexão, as respostas não estão prontas, né? Para mim, elas estão, mas nesse caso especial, estão bastante ainda cruas. Como a Isabela gentilmente falou, meu nome é Daniel, sou professor de Constitucional Administrativo da UFRJ e faço doutorado na UERJ. Enfim, eu tenho a honra de ser colega da Isabela, já tenho uma graduação com a Isabela, né? Já são 5 anos. A gente começou a dar em 2015, estamos em 2020, 5 anos. E para mim, a verdade, fui de maneira ininterrupta colega dela, fui muito beneficiado no sentido espiritual. A Isabela é muito gentil, muito prestativa. Quando eu fiz mestrado, ela estava em Harvard, ela veio no Brasil sempre. E, sei lá, 3, 4 livros que eu usei no mestrado foi ela que trouxe para mim, a pedido, assim, com a mala É dela na mão. verdade. Tem uma estudante na minha casa chamada Isabela Ferrari, também é minha gratidão por essa gentileza dela, que esqueci. Ai, ai, é verdade. Eu tinha esquecido dessa passagem, mas é bom saber que eu pude contribuir. Então vamos lá, vamos começar? Gente, o Capec ele separou três grandes bases, três grandes temas. A Malu está perguntando qual o tema da live. Malu, hoje a gente vai falar, a gente está numa série do New Law sobre o Covid, as consequências jurídicas. E hoje a gente vai falar sobre as limitações constitucionais, as medidas sanitárias adotadas pela União, pelos estados. A gente vai ver o que pode, o que não pode ser feito, o que está acontecendo, de quem é a competência, quais os formatos, né, qual a forma, enfim, a gente vai discutir essas medidas que estão sendo aplicadas sob a ótica constitucional.
e administrativa também. E o primeiro dos temas, das grandes bases que a gente vai discutir com o Daniel Capec é a questão da discussão teórica. Então, como é que a gente encaixa essas medidas que estão acontecendo na teoria dos direitos fundamentais e na ideia de estado de exceção? Capec, o que você pode falar para a gente sobre esse assunto? Primeiro, acho que podia esclarecer para o pessoal o que é a teoria dos direitos fundamentais, só para dar uma retomada para quem ainda não sabe o que é. Bom, a teoria dos direitos fundamentais é um campo do direito constitucional que se dedica a estudar as colisões entre direitos fundamentais, como resolver conflitos, como teorizar sobre isso. Por exemplo, um elemento que é parte dos estudos que não todos conhecem é o princípio da proporcionalidade. É um elemento da teoria dos direitos fundamentais, é uma forma de solução de conflito entre direitos fundamentais. Então, essa é a ideia, esse campo para estudar. E depois de começar com essa frequência, que eu acho legal compartilhar, uma das dificuldades que essa situação que a gente está vivendo coloca é o fato de que, tradicionalmente, a teoria dos direitos fundamentais ela é fundada numa perspectiva bem individualista da provisão entre direitos. Então, uma parte dos que já... Capec, eu vou te pedir para falar só um pouquinho mais devagar, só porque está cortando um pouquinho, então fala só um pouquinho mais devagar que acho que a gente vai entender melhor. Bom, todo mundo, provavelmente, na faculdade, teve a oportunidade de estudar um clássico conflito que é o seguinte: o pintor vai para a Avenida Rio Grande e decide pintar o seu quadro. E quando ele resolve fazer isso às 6 da tarde, a- a- existe uma série de pessoas querendo ir para casa. Então tem um conflito entre o direito à liberdade de locomoção dessas pessoas, por um lado, e de outro, a liberdade artística, né, do pintor. E aí, 10 a cada 10 alunos vão dizer que deve prevalecer o direito à liberdade de locomoção das pessoas. Só que você consegue isso a uma questão de indivíduos, a conflito entre direitos individuais de indivíduos. O problema que a pandemia coloca é que a discussão sobre saúde pública ela transcende um pouco o debate individualista, né? Existe toda uma questão que transcende o indivíduo. Até porque o perigo e o risco ao direito de terceiro nem sempre é tão claro. Então, por exemplo, eu posso ser contaminado, ter contato com pessoas, mas necessariamente isso não quer dizer que elas vão ser contaminadas. Então, fica uma coisa mais difusa. Uma outra coisa que deixa muito claro o problema do individualismo, da teoria dos direitos fundamentais, exemplo que eu acho que é contemporâneo, que é próprio do nosso século, tem a ver com a crise ambiental. A crise ambiental ela coloca em xeque não só os direitos da coletividade que está aqui presente, ou seja, as pessoas que já nasceram, mas também das futuras gerações. Então, você pode ter uma restrição à livre iniciativa de explorar determinadas atividades econômicas em nome de gente que nem existe ainda e talvez não exista. E isso é uma questão complexa que você não consegue resolver a partir da perspectiva individualista. Claro que esse debate é complexo, pode entrar no âmbito dos animais não humanos, dos direitos da natureza, ela coloca sempre um pouco essa visão individualista, porque é muito difícil consegue um grande discurso, né? Oi, Vicky. Mas é difícil você resumir isso a um debate individual. Na verdade, em vista genética, a gente compartilha um destino como espécie. E o direito constitucional do século XXI vai ter que lidar com isso. Pronto, então a gente já está falando sobre conflitos entre direitos, sobre a forma de resolver esses conflitos. A gente está vendo muita coisa acontecendo nessa linha por conta da pandemia, muitas restrições às liberdades individuais em prol de um coletivo. E a Malu perguntou para a gente, ela foi bem direta ao ponto, ela perguntou: proibir a população de ir à praia, fechar rodovias Anchieta imigrantes não é ilegal? Eu acho que essa é a primeira e a principal pergunta dessa nossa live. Isso é legal? Isso é constitucional? Isso é ilegal? É inconstitucional? O que você acha? Você acha que existe uma resposta já para isso? Ou você acha que depende muito da situação que a gente está vivendo, que agora é de uma forma, mas se as coisas piorarem, pode ser que essa resposta mude? Como é que você vê isso? Meu Deus, é muito difícil a gente travar uma resposta pronta para esse problema. Dizer, é isso ou é aquilo. Existem elementos de resposta.
as coisas estão acontecendo agora, de uma semana para outra, absolutamente tudo mudou. Uhum. Para me preparar um pouco para essa discussão, eu fui dar uma lida no conjunto normativo, conjunto de atos. Na verdade, existem atos nos mais diversos níveis federativos, com conteúdos absolutamente, às vezes, díspares, que você não consegue tirar uma visão sistemática daquilo. É uma barafunda no é difícil você cravar exatamente do ponto de vista legal como funciona. No entanto, os decretos do governador Witzel, deixa eu aproximar aqui, talvez melhore o áudio. Isso. Pode falar um pouquinho mais devagar também, que acho que a gente entende melhor se você falar mais devagar. Estão me ouvindo? Sim. O decreto do governador Wilson Witzel, ele, por exemplo, toma uma medida muito controversa, que é proibir o transporte interestadual de estados com contaminação por coronavírus, que estão tendo contágio social, né? Que não sabe dizer de onde veio o vírus. E, do ponto de vista constitucional, até hoje, entendia-se que, e está escrito na Constituição explicitamente, mas entendia-se que o dever de tratar de assuntos relativos a transporte interestadual era da União. Então, Uhum. é meio complexo. Como o governo está fazendo isso? Será que ele tem base normativa? Mas, diante desse cenário, fica difícil você questionar também, porque é uma medida que está sendo feita em prol da saúde coletiva, e sim, direito à vida de algumas pessoas. Um outro exemplo da complexidade dessa situação é o mesmo decreto do governador que, por exemplo, determina que bares terão que ficar fechados durante 15 dias. E aí existe até súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais local do município. E aí o governador está regulando isso. No caso de São Paulo, por exemplo, o decreto que determinou o fechamento desse tipo de estabelecimento é do governador, é do prefeito, perdão. Então, existe uma confusão federativa enorme. E, na verdade, como o cenário é de calamidade, todo mundo está preocupado com as possíveis consequências disso, é muito improvável que isso vai ser questionado agora. O grande desafio é saber como isso vai deixar no futuro, né? Quais são as heranças do ponto de vista das competências federais com relação a isso. E deixa eu te perguntar, Capec, eu acho que essa situação acaba envolvendo a gente em algumas discussões que a gente costuma ter. Por exemplo, algumas questões, algumas medidas são relativas à saúde pública, que eu acho que é um assunto que pode ser tratado por qualquer das esferas federativas, certo? Só que algumas medidas têm consequências em âmbitos específicos, como a gente falou, funcionamento dos bares e restaurantes, transporte público, deslocamento, e aí seriam medidas de competência de uma esfera específica. A gente chega numa dificuldade do direito constitucional que é exatamente quando a gente bate nesses dois campos, e é difícil decidir, né? Mas acho que, de forma geral, a nossa tendência intuitiva acaba sendo decidir pela razão maior do estabelecimento daquela medida, que é a questão da saúde mesmo, né? Nesse momento, um pouco que acaba, claro, é muito importante e é fundamental, como constitucionalista não poderia dizer o contrário, é fundamental você respeitar o formalismo da repartição de competências, porque isso tem um fundamento político, tem um fundamento constitucional, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático, estão todos tomando medidas que às vezes se sobrepõem com o intuito de preservar a coletividade. E dificilmente isso vai ser questionado agora. Eu fiz uma pesquisa preliminar sobre a lei, por exemplo, que trata do estado de emergência em saúde do coronavírus. A gente pode até falar sobre o estado de emergência em saúde. E até onde eu vi, ninguém questionou isso judicialmente. Não está sendo objeto de contestação. Até porque quem vai questionar isso, tendo em vista os motivos que legitimam a criação dessa lei, a edição dessa lei? Foi bom que você falou sobre a questão do estado de emergência, que eu ia pedir para você falar um pouquinho para o pessoal sobre a diferença de estado de sítio e estado de defesa que estão previstos na Constituição, e essa ideia de estado de exceção e essa ideia de estado de emergência. Que estado de emergência é esse que não está previsto expressamente na Constituição? Por que a gente está recorrendo a um nome, a um instituto
a essa criação normativa que não encontra respaldo constitucional, se a gente teria ferramentas na Constituição já reguladas para tratar desse tipo de situação, né? Onde que as pessoas estão encontrando esse instituto? Pois é, então. A Constituição Federal, enfim, ela dispõe de dois institutos de exceção, né? De excepcionalidade de direitos fundamentais. São dois institutos, na verdade, que normalmente quando se seleciona direito constitucional, as pessoas dizem que são meio sem prática, né? Era o caso da intervenção federal também até 2017, que aí foi usada pela primeira vez a partir da redemocratização. Então, a gente tem dois institutos, basicamente, que tratam da exceção da exceção constitucional na nossa ordem atual. O primeiro é o Estado de defesa, que é uma medida provisória que pode ser decretada pelo presidente e tem a finalidade de garantir que durante algum tempo você vai restringir alguns direitos em nome do bem comum, do interesse público. Então, por exemplo, uma pandemia seria um exemplo clássico disso. Só que esse instituto ele tem algumas restrições. Ele é bem restrito. O presidente ele pode editar o decreto no estado de defesa por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. E os direitos que podem ser restringidos nesse cenário são bem delimitados. Então, um instituto mais duro, né, mais engessado. O segundo instituto, um pouco mais grave, é o estado de sítio, né, que é decretado pelo presidente com autorização do Congresso Nacional. E aí ele pode ser prorrogado mais vezes, de 30 em 30 dias também. Mas cada vez que o presidente prorroga o estado de defesa, o estado de sítio, perdão, o Congresso tem que autorizar novamente. Então, o custo político disso é muito alto. Então, aí foi desenvolvido um instrumento paralelo. A legislação, a partir de 2006, uma lei de 2006, criou a possibilidade do estado de emergência em saúde, na saúde. 2006 ou 2016? 2006, você falou. 2006. Algumas das pandemias que nós vivemos de outras doenças tropicais. Enfim. E criou-se essa... 2011, fiz confusão, 2011. Criou-se esse instituto. Mas esse instituto, na verdade, ele tinha a função básica, quando você lê a legislação, de tratar de coisas relativas a serviço público. Eu vou pegar, acho que vou pegar com a mão, talvez melhore, gente. Isso. Pronto, melhorou? Parou de cortar? Eu acho que está melhor. Vamos acho falando que, que acho que o próprio pessoal fala pra gente. Gente, melhorou? Tá ruim pra ainda? Mim melhorou. Ué. Não, pra mim melhorou. Eu acho que eles devem estar ouvindo melhor também. Então, foi criado esse instituto, que tinha função, na verdade... Ainda estão falando que tá ruim. Melhorou? Não, mas a Elinha falou que tá bom. Isso. Fala perto que vai ficar melhor. Tá, vou ficar lindo na imagem. Bom... a gente estava falando que em 2011, você falou que em 2011 foi criado esse estado de emergência. Isso, em saúde. Cuja função era, quando você lê o dispositivo normativo, era basicamente reorganizar serviços públicos em cenários de crise. E aí era uma coisa pensada para determinados municípios, estados, mas a ideia era essa, né? Você, por exemplo, esse mesmo ato cria a força única do serviço do SUS, né? Que seria você criar uma força única para deslocar de um estado para o outro profissionais de saúde em algum cenário de problema, de pandemia, enfim, de uma doença tropical, sei lá, uma crise de zika, de dengue, enfim. E aí esse instituto começou, a partir desse ano, começaram a ser editados alguns atos normativos que utilizavam esse instituto para fins mais amplos. Então, esse instituto, quando você lê lá o dispositivo original, tem a função de reorganizar serviço público em cenário de crise, começa a ser usado como fundamento normativo para essas restrições que são objeto da nossa discussão hoje. Então, você usa a ideia de estado de emergência em saúde para fins mais amplos.
Eu acho que vale a pena falar também, Isabela, uma coisa que tem aparecido nos jornais e talvez gere dúvida no pessoal que está vendo a gente, do estado de calamidade. É Isso é uma coisa que bom, está eu não sendo muito consigo entender a falada, né? diferença. É. Pois é, estado de calamidade tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal. Então, é um instrumento para garantir que o governo possa aumentar seus gastos, Uhum, mesmo que a arrecadação esteja diminuindo, como uhum. certamente vai acontecer nesse cenário que a gente está vivendo. Então, é um instrumento que tem uma matriz bem, tem a ver com direito, com uma questão Financeiro, fiscal, tributário, uma questão financeiro, fiscal. tributário, não é uma discussão tanto de direito constitucional. Os impactos têm a ver, por exemplo, com a responsabilização de chefes do executivo Uhum. por aumentar os gastos quando a arrecadação está diminuindo. Então, o estado de emergência tem a ver com as medidas restritivas à liberdade individual. E o estado de calamidade tem mais a ver com a questão fiscal. E é por isso que os dois foram decretados simultaneamente, para proteger Isso. principalmente o executivo em relação às medidas que estão sendo adotadas em vários campos. Só que ninguém resolveu partir nem para o estado de sítio, nem para o estado de Ah, não, defesa, perfeito. porque isso traria autolimitações para o executivo que não Sim. interessam a eles agora, né? Restrições, enfim. Isso é o que eu presumo, né? Porque, na verdade, eu nem vi, para ser franco, uma discussão sobre essa possibilidade. Só que esse nível de restrições a direitos, enfim, é muito estranho que a gente tenha instrumentos constitucionais super exigentes do ponto de vista constitucional, que exigem aprovação do Congresso, que limitam quais direitos podem ser restritos, e Uhum. os chefes do executivo, por decreto, possam fazer coisas mais restritivas, ou seja, do ponto de vista sistêmico, é um certo Uhum. paradoxo. Né? Ô, Capec, fala pra gente, e estado de exceção é o quê? É um gênero que acaba englobando essas outras situações que a gente está tratando como espécies, ou estado de exceção é uma outra coisa mais grave? Como é que você vê a relação entre estado de exceção, estado de calamidade pública, estado de emergência, estado de sítio, estado de defesa? Qual que é a relação entre esses institutos? Uma coisa que vale a pena falar, por exemplo, antes de eu avançar nesse ponto, eu não sei se as pessoas acompanharam, mas ontem o presidente de Portugal decretou, acho que eles chamam de estado de emergência lá. E aí foi com a aprovação do Congresso, do primeiro-ministro, enfim, foi uma opção por outro instrumento para gerar esse tipo de contenção. Voltando à sua pergunta, Isabela, estado de exceção é um conceito jurídico muito disputado, né? Então, tem vários autores que vão ter diferentes definições sobre o que seria o estado de exceção. A mais clássica, que é muito vista pelos constitucionalistas, enfim, de um autor que é estudado na faculdade, é a do Carl Schmitt. O Uhum, Carl Schmitt ele vai dizer que existe uma relação simbiótica entre o estado de direito, a normalidade, e o estado de uhum, exceção. E a todo tempo, o estado de exceção pode aparecer e suspender o direito. E aí, um paradoxo muito forte do constitucionalismo é que a própria Constituição estabelece as condições da sua suspensão. Então, algum tempo atrás, alguns minutos atrás, a gente discutia sobre o estado de sítio e o estado de defesa. São dois exemplos disso. A Constituição estabelecendo as possibilidades de suspensão da sua normalidade. Um uhum, exemplo clássico também, que a maior parte dos estudantes pode ter visto durante a faculdade, é o da Constituição de Weimar, que é a Constituição pré-nazismo, né? Que previa uma possibilidade de suspensão de direitos da normalidade e foi utilizada pelo movimento nazista para acabar com a democracia alemã. uhum. Então, o estado de exceção é um fenômeno próprio do direito que tem a ver com a suspensão da normalidade em nome da própria normalidade. Então, vamos pensar no que está acontecendo agora, nessa situação que a gente tem. A gente pode pensar isso como uma situação excepcional. Uhum. Qual é a causa, qual é o motivo pelo qual a gente está vendo essas restrições por exemplo, a livre iniciativa e outros direitos fundamentais, a liberdade de locomoção, por exemplo? A manutenção da própria normalidade constitucional no futuro. Então, em nome da Constituição, em nome dos direitos fundamentais, você suspende direitos fundamentais. A ideia do estado de exceção é essa. Você não está suspendendo só por suspender. O argumento que justifica a suspensão é a recuperação da normalidade no futuro.
sei se ficou claro o que eu falei. Ficou, não, ficou super, ficou super. Eu até arrepio, né? Uma situação muito. A gente nunca imaginou que se alguém falasse isso para mim há 10 dias atrás, eu não ia acreditar. Assim, que as escolas não iam funcionar, que a gente não ia poder sair de casa, que ia estar todo mundo em risco, que os recursos que a gente tem não iam dar e que ia ser só. Que isso ia começar com uma gripe, assim, né? Que uma gripe ia botar o mundo inteiro nesse. Sei lá, nessa situação. Vamos passar para algumas perguntas que o pessoal já está fazendo. Eu quero ouvir sua opinião. Eu sei que muita coisa não tem resposta ainda, mas a gente queria discutir um pouco para ver o que você pensa, né? O Dai perguntou o seguinte: as agências reguladoras podem proibir o exercício profissional com base na questão da saúde pública? E é interessante ele ter perguntado isso, porque eu estava vendo hoje uma notícia que eu acho que o Conselho de Nutrição permitiu, porque não permitia, consultas completamente online. Então, o nutricionista não precisa encontrar a pessoa mais por conta da situação da pandemia, né? Então, autorizou esse tipo de consulta. Então, a gente está vendo muito esse movimento de alguns conselhos começarem a autorizar o exercício de atividades à distância. A gente vai ter até uma live em breve sobre a questão da telemedicina, né, sobre a regulação de telemedicina. Mas o contrário poderia acontecer, uma agência reguladora, um conselho profissional poderia dizer que agora a profissão de massagista, sei lá, nem sei se eles têm conselho profissional, mas agora a profissão de massagista está proibida porque tem muito contato e aí pode espalhar o vírus nesse momento excepcional. O que você acha? Ou Isso é teria que vir por lei? Eu acho que assim, é possível. Enfim, nossa, que barulho é esse? Tá dando microfonia. Pronto, já melhorou. Melhorou. Em tese, é uma restrição tão gravosa à liberdade profissional realizada por um conselho parece uma coisa que claramente inconstitucional. Agora, temporariamente, o conselho fazê-lo parece uma coisa bem razoável, bem plausível. No entanto, era o que a gente conversava. É difícil você bater o martelo e falar isso não deve, isso não pode. Até porque uma das coisas que justifica, voltando um pouco ao assunto anterior, essa ideia de exceção, do enfraquecimento da lei, é a dificuldade que o legislador vai ter para acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Então, por exemplo, a Lei 13.979, que é a lei que regula esse estado de emergência na saúde pelo coronavírus, ela foi aprovada em 4 dias. O projeto de lei é do dia 16 de fevereiro e a lei é do dia 20. Mas a regra não é essa. A Uhum. regra não é essa. Você esperar que todas essas situações sejam resolvidas pelo legislativo vai ser muito complicado. Então, acho que temporariamente me parece bem razoável. E desde que seja fundamentado. A DAIS também trouxe. Eu acho que, no fim das contas, muitas dessas respostas vão vir de uma análise de proporcionalidade e legalidade, proporcionalidade, né, da medida. A DAIS trouxe um questionamento super interessante, porque foi uma coisa que eu falei para minha mãe. Minha mãe é muito religiosa, ela gosta de ir na missa todo domingo. Eu falei, mãe, não vá na missa. Né, tá no grupo de risco, ela tem mais de 60 anos. E a DAIS perguntou assim: quanto à questão de cultos e religiões, poderão ser interrompidos até mesmo pela polícia? A gente sabe que muito do público religioso que vai aos templos aí de todas as religiões acaba sendo pessoal de mais idade. A gente sabe que esses templos normalmente são espaços fechados, em que as pessoas ficam muito próximas, então um ambiente excelente para espalhar a doença, né? E a gente ainda sabe de algumas situações em que líderes religiosos, até de forma irresponsável, falam assim que Deus vai cuidar, que Deus vai tratar, que Deus vai curar. Então, se existe uma aglomeração muito grande de pessoas, você entende que a polícia poderia entrar e desfazer aquela reunião? O que você acha? Primeiro, eu acho o seguinte, as restrições a direitos fundamentais, elas vêm em diversos graus. Proibir o culto religioso durante algum tempo não atinge o núcleo da liberdade religiosa, porque as pessoas podem continuar confessando suas fés dentro de casa, com seus familiares. Eu acho que seria uma restrição totalmente absurda e impossível se você dissesse que as pessoas não podem mais ter tal religião ou outra religião. Então, no momento que nós estamos vivendo, me parece uma medida muito proporcional, por uma razão muito simples. A pessoa que vai ao culto pode estar disposta a se expor ao risco, mas ela não tem o controle de quem ela vai colocar em risco também.
Então, a restrição a essas aglomerações públicas, inclusive de fim religioso, parecem bem razoáveis. Em segundo nível, é, uma outra questão importante com relação a essa questão da polícia interromper. Obviamente, a gente não espera que se houver uma... A gente espera bom senso das pessoas, ou seja, se o Estado e o poder público determinou evitar aglomerações, que o façam. E, num segundo nível, que, caso haja necessidade de interromper uma cerimônia, que não seja feita de maneira violenta, agredindo as pessoas, mas respeitando o Estado de Direito e a, a integridade física das pessoas, até porque uma violência muito grande num lugar que tem muita gente pode causar morte também, né? Mas eu acho que sim, o Estado pode interromper cerimônias religiosas nesse momento, desde que de forma fundamentada e justificada. Eu queria aproveitar também que você tem esse DNA. Queria aproveitar que você tem também esse DNA de professor para trazer alguns conceitos para os nossos alunos que nem todo mundo sabe. Então, você falou sobre o núcleo essencial de direitos e eu queria que você falasse assim, um pouco sobre esse conceito do núcleo essencial, o que ele é, para que ele serve, e queria que a gente voltasse para falar um pouco sobre proporcionalidade, razoabilidade, se tem diferença, se não tem, quais são as etapas da proporcionalidade, esse tipo de coisa. Você acha que a gente consegue falar um pouquinho sobre isso? Claro, sim, com prazer. Os direitos fundamentais, enfim, o tempo é curto e é um assunto complexo, então eu vou fazer de uma maneira bem resumida, enfim, daria para a gente fazer de uma maneira mais aprofundada e mais adequada, mas a ideia é que uma parte da teoria dos direitos fundamentais considera que os direitos fundamentais têm um núcleo essencial. E esse núcleo, para alguns autores, por exemplo, seria irrestringível, você não poderia restringir esse núcleo. Para outros, esse núcleo é móvel. Mas a ideia central é que qualquer restrição a direitos precisa ter um limite. Você não pode, claro, uma parte, né? Sempre tem, o direito tem sempre essa história, uma parte, outra parte. Mas a maior parte tem que ter um limite que você não pode ultrapassar nas restrições. Então, por exemplo, nesse caso que eu acabei de falar, você proibir as pessoas de confessar a sua religiosidade dentro de casa seria uma coisa totalmente descabida, injustificada e que teria consequências gravíssimas para o direito de liberdade religiosa dessas pessoas e que não se justificaria no cenário de pandemia, porque o fato de a gente ter uma pandemia não proíbe que eu faça uma oração dentro do meu quarto, ou que eu pratique qualquer ato religioso, enfim, depende da sua religião. Com relação à razoabilidade e proporcionalidade, esse é um debate também bem complexo, né? No Brasil, os dois termos tendem a se confundir. Então, por exemplo, há autores que defendem que são a mesma coisa, que são duas vertentes diferentes da mesma coisa. Porque a razoabilidade vem da prática da Suprema Corte norte-americana, que é o devido processo material, né? E a proporcionalidade vem da prática da Corte alemã. E aí tem uma relação antiga com o direito administrativo, enfim. Para boa parte dos autores brasileiros, é a mesma coisa. Só que existe uma parte que diz que, na verdade, seria uma espécie de sincretismo. Sincretismo, por exemplo, é uma expressão usada para falar de religiões que se misturam. Então, você dizer que razoabilidade e proporcionalidade são a mesma coisa, seria uma forma de você misturar coisas que são diferentes. E aí, para esses autores, a razoabilidade teria um conteúdo bem menos restritivo com relação às decisões de restringir direitos fundamentais, analisaria de forma muito mais sucinta, o judiciário seria muito mais deferente, muito mais respeitoso com o legislativo e com o executivo na aplicação da razoabilidade. Falar da minha tese, gente, que isso. Aí é difícil demais. E a proporcionalidade seria mais restritiva. A proporcionalidade, ela é dividida em 3 etapas, né? Então, só para eu resumir para o pessoal. Então, ele falou que no direito brasileiro, embora a gente trate muitas vezes como sinônimo, a razoabilidade, quando você olha com um olhar mais preciso, você entende que a origem é diferente. A razoabilidade se origina do direito americano, de uma prática da Suprema Corte. A forma como ela é feita é uma forma muito mais imediata, ela não é dividida em etapas, como o americano é, muito mais pragmática, né? Então você olha e diz é razoável, não é razoável. E a proporcionalidade tem uma origem diferente, uma origem no direito alemão.
E a proporcionalidade, como tudo que os alemães fazem, acaba sendo uma coisa mais organizadinha, assim. Eles dividem a análise da proporcionalidade em etapas. E agora o Capec vai falar pra gente quais são essas 3 etapas que precisam ser seguidas na ordem, tá, gente? Então você começa da primeira, depois você vai pra segunda, você vai pra terceira. Você não pode mudar a ordem da análise, não, tá? Bom, então a proporcionalidade ela é dividida em 3 etapas, tradicionalmente. Tradicionalmente não sempre, né? A primeira delas é a adequação. Então você vai analisar se a medida que você propõe fazer, ela atende àquele fim. Então, por exemplo, você vedar durante algum tempo cultos religiosos é uma maneira de você evitar o dano à saúde das pessoas? Isso é uma forma? Isso é uma restrição que atende esse fim? Se você atende esse fim, essa medida é adequada. Então, por exemplo, claro, eu sei que é objeto de discordância, estou vendo aqui as mensagens. Mas, por exemplo, você evitar cultos religiosos ou proibi-los durante algum tempo é uma maneira adequada de você evitar o risco à saúde, o direito à saúde de várias pessoas. Então, essa medida é adequada. Só para dizer para o pessoal que nesse primeiro momento você só vai ver se a medida serve àquela finalidade. Você não vai analisar se ela é boa, se ela é ruim, se é muito gravosa e não compensa. Você só vai ver se atende à finalidade. Se, nesse exemplo dele do culto religioso, se o culto religioso junta pessoas, é feito em aglomeração, e você acaba com aquilo, claro que vai atender, independentemente de você achar que o culto religioso é uma coisa muito ou pouco importante. Você só vai ver se gera aquela consequência desejada e a resposta é que gera. E gerando, a gente vai para a análise da próxima etapa. Porque se não atendesse, não ia passar nem pelo primeiro nível da análise da proporcionalidade. Mas atende. Então a gente vai para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Isso é muito importante ressaltar. As etapas elas são sequenciais. Caso uma não seja cumprida, você nem precisa seguir para outra, porque a medida já é desproporcional. A outra é a necessidade. Então, você vai avaliar na necessidade se existem outros meios, outras medidas, que protejam o direito que você quer proteger da mesma maneira ou mais e restringam o direito que você quer restringir menos. Então, só para colocar em termos bem claros, um exemplo. Será que existe outra forma de proteger tanto a saúde que não exija restringir tanto a liberdade religiosa? Então, a gente tem outras maneiras de proteger a saúde das pessoas e garantir a liberdade religiosa mais? Talvez, eu não consigo visualizar, mas talvez haja. Então, nesse momento que você... É isso que eu ia dizer, Capec. Por exemplo, se já houvesse uma vacina para o Covid, a gente poderia entender que você poderia vacinar essas pessoas que estão na igreja e aí a gente atenderia a finalidade. Então não haveria necessidade de interromper o culto. Bastaria vacinar essas pessoas. É que a gente não tem, como o Capec falou, nesse momento a gente não conhece outra medida menos restritiva, né? Eu não sei também se uma vacina na hora, enfim, mas a ideia é essa. Se você tem outra medida menos restritiva ao direito, que proteja o outro direito da mesma maneira, se você tem uma medida que proteja a saúde igual ou mais intensamente, restringe menos a liberdade religiosa, essa medida é necessária. E aí chegamos à terceira e última etapa, que é a proporcionalidade em sentido estrito, o estrito sensu, que vai analisar se a restrição ao direito que está sendo restringido é menor ou maior do que a promoção do direito que está sendo protegido. Então, nesse caso concreto, será que proibir a restrição das pessoas irem a cultos religiosos é uma restrição maior à liberdade religiosa do que a promoção do direito à saúde? Se o direito que estiver sendo restrito, se o peso da restrição for maior do que o peso da promoção, a medida não é proporcional em sentido estrito. Então, aí você vai analisar os dois direitos em choque para ver se a promoção é maior do que a restrição. E aí, Capec, eu vou retomar, porque a Luísa pediu para a gente resumir a necessidade de novo. Então, eu vou retomar os 3 aspectos da proporcionalidade. Então, primeiro é a questão da adequação. Aquela medida que você quer adotar, que você está analisando se é ou não proporcional, ela precisa atingir o fim que você pretende. Se atingir o fim que você pretende, a adequação, você vai para a segunda etapa de análise, a necessidade. Dentre as medidas possíveis para atingir aquele fim que você objetiva,
aquela medida que você adotou é a menos restritiva? Sim ou não? Se for a menos restritiva, ok, passou por essa peneira, a gente vai para a última etapa. Então, necessidade é a etapa da análise de proporcionalidade, que vai ver se aquela medida é realmente necessária, ou seja, se é a medida menos gravosa que atinge o fim pretendido. Se for, a gente vai para a última etapa, que é uma análise de proporcionalidade em sentido estrito, e é onde acontecem os maiores debates, porque aí você chega na opinião pessoal, né? O Alex, que desenvolveu um pouco mais esse tema, ele chega a ponto de fazer uma conta, um cálculo de proporcionalidade em sentido estrito, com os Y, umas coisas muito loucas assim. Mas no fim das contas, você acaba caindo aí no pessoal. Será que eu acho, no fim das contas, que restringir a liberdade religiosa está justificado pela pandemia que a gente está vivendo? Eu vou ter uma resposta. A minha é sim, a do Capec eu acho que é sim também, mas você vê que acho que a própria Malu que falou aqui, ela entende que não. Então aí a gente já vai cair numa coisa muito menos técnica, como são as outras duas etapas, que a gente tem respostas mais objetivas, e aí a gente vai cair no subjetivismo, né? Não é? Sim. Tem uma questão também que não suscitaram aqui, e que é um tema candente no Brasil há mais de um século, que é o seguinte: a lei que estabeleceu a emergência na saúde por causa do coronavírus estabelece que é possível as pessoas serem vacinadas compulsoriamente. Nossa! E passarem por exames, serem exumadas compulsoriamente. E esse é um tema meio quente Revolta na da história do vacina de Brasil. novo, né? Pois é, as pessoas no início da República Velha, no início do século XX, se revoltaram aqui no Rio de Janeiro por causa de uma vacina que pretendia, acho que resolver a febre amarela. E aí os agentes de saúde entravam na casa das mulheres, no início do século XX, e vacinavam as pessoas, pediam para as mulheres mostrarem as coxas para serem vacinadas, e aí isso feriu o pudor público da época, né? E aí isso gerou uma revolta, enfim, ficou famosa na história brasileira. E hoje isso não foi muito discutido. Realmente, é um TBT levado a sério demais. Né? Muito, né? Super. Muitíssimo. E aí a lei permite que você exume cadáveres, que você, enfim, faça exames laboratoriais, que você vacine. Só que isso, gente, não é inédito no direito brasileiro, tá? Existe uma legislação dos anos 70, um decreto, na verdade, o decreto 78.231, decreto 78.231, que estabelecia que é obrigatório a vacinação quando for determinado pelo poder público. Só que é um decreto da ditadura, né? Então tem dúvidas, enfim, se isso foi recepcionado ou não. Recepção, como todos lembram, é a possibilidade da legislação infraconstitucional e anterior à Constituição atual ser considerada compatível com a Constituição vigente. Bom, e uma legislação pós-redemocratização é o ECA. O ECA estabelece que a obrigação dos pais é vacinarem os filhos. Então, não é novidade. Exames também são compulsórios nessa legislação. E aí tem toda uma discussão sobre a compulsoriedade de exame de DNA em questão de paternidade, né? Uhum. E tosse, né? Porque... Tô brincando. Porque existe um entendimento jurisprudencial meio consolidado de que você não pode obrigar as pessoas a fazer exames nessas situações. Mas a lei autoriza explicitamente que sejam feitos exames. Ô Capec, então vamos voltar aqui, aproveitar que você falou de novo sobre esses fundamentos, sobre a lei, e aproveitar a pergunta aí do suporte para a leitura. Ele está perguntando para a gente qual seria o fundamento legal ou constitucional para restrição de cultos. Acaba sendo algum decreto fundamentado no direito à saúde? Então, eu acho que, de alguma forma, o fundamento último para tudo que a gente está vivendo é o direito à saúde e meio que um dever do Estado de tutelar a saúde coletiva que estão na Constituição, né? Que a gente pode reconduzir a um princípio constitucional. Não só um direito, muito mais que um direito, um dever do Estado mesmo, né? E mais que um dever do Estado, acho que um dever de todos os entes federativos. É isso que a gente está falando, né? Tem umas medidas muito loucas que parece, assim, que a gente olha e fala, nossa, isso devia ter sido determinado pela União. Mas a União não fez. Aí no Estado, o governador decidiu fazer. Ou tem medidas que o Estado do Rio fez que o município de São Paulo fez. Mas, assim, tudo isso,
com base nesse direito à saúde que está na Constituição e que acaba sendo um dever de todos os entes federativos, né? A gente acaba caindo nessa miscelânea que toca outras áreas, né? A economia, enfim, que acabariam sendo de outros entes, mas por conta de toda essa situação tá se baseando numa pandemia, a gente está aceitando, né? Se você pegar o decreto, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro, o primeiro fundamento constitucional que ele coloca são os artigos 206 e 207 da Constituição, que não falam nada sobre a possibilidade de restringir direitos em nome da saúde. Mas é da lógica dos direitos fundamentais que você possa ser obrigado a restringir determinados direitos em nome de outros, né? E aí eu acho que nem a questão de direito à saúde, direito à vida, né, de algumas pessoas. Porque, na verdade, o índice de letalidade dessa doença é muito alto comparativamente, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é que, na verdade, como você falou, acho que é muito importante ressaltar isso, existe uma barafunda, uma confusão normativa. Existem atos se sobrepondo, decretos, perdão, que fazem menção a decretos. Então, é muito difícil a gente estabelecer. O ponto é, da perspectiva constitucional, esse nível de restrição talvez fosse mais adequado com o estado de sítio ou o estado de defesa. Mas existe um custo muito alto para isso, que talvez não seja possível a gente pagar nesse momento sob pena de custo de vida humana, né? E a gente nem sabe, a questão maior é que eu acho que a gente nem sabe como é que vai ficar essa atuação legislativa no futuro breve, né? Porque se isso se espalha, a gente já viu que acho que o presidente do Senado testou positivo, é capaz da gente fechar o Congresso, né? Sim, é absolutamente possível. Fechar, o Rodrigo Maia, que não é enfim, mas é o presidente da Câmara, ele determinou que as discussões vão ser feitas à distância e os líderes dos partidos vão estar no Congresso. Mas esse é um problema. E esse problema tem uma segunda dimensão, que é uma coisa que até, enfim, eu iria discutir no final, que é a seguinte: mesmo o judiciário não está na normalidade da sua atuação. Até porque juízes são seres humanos, podem vir a contrair o vírus, e por mais que o trabalho seja à distância, não é a mesma coisa. Isso pode dificultar, de alguma forma, você tutelar a violação de direitos, né, nessa situação que a gente está vivendo. Porque talvez o apelo ao judiciário seja complicado, por mais que o judiciário esteja fazendo o máximo para exercer seu trabalho com toda a potência, mas nenhuma instituição está funcionando perfeitamente porque as pessoas não podem estar nos lugares. Né? Pois é. Bem complicado. Então vamos voltar, gente. A gente tem a Constituição, a gente tem o direito à saúde na Constituição, a gente tem um fundamento mais genérico, a ideia de poder de polícia, que o Jus Prevenire destacou aqui. A gente teve, de forma concreta, uma decretação de estado de emergência em saúde, que o CAPEC destacou para a gente, que é uma construção que, na prática, vem acontecendo desde 2011, quando eles começaram... Eu acho que foi até uma coisa que aconteceu aqui no Rio, eles começaram a destacar uns profissionais de saúde, não sei se para fazer vacinação, a gente teve alguma crise em saúde, que aí eu lembro que eles montaram um acampamento e tal, e aí começaram a adotar medidas com base nesse instituto da decretação do estado de emergência em saúde, né, que justificaria a mobilização de recursos para a saúde. E o CAPEC destacou também o estado de calamidade pública que libera as chefias do executivo de algumas amarras fiscais. Então, sob a ótica fiscal, é importante para poder liberar recursos para que esses recursos sejam empregados. Tem mais alguma coisa além disso? Tem alguns decretos que estão sendo editados, né? Uma lei que você disse que foi aprovada em tempo recorde, 4 dias, né? 4 dias, é uma coisa impressionante. Que traz vários dispositivos um pouco questionáveis. Eu acho que seria considerada até uma lei temporária. Eu não sei se existe esse instituto no direito constitucional. Existe no direito penal, né? Agora, no direito constitucional, não sei como é que fica. Na lei, fala que a vigência da lei se resume ao período da pandemia. A lei perde vigência imediatamente depois do fim da pandemia. Eu acho que, de alguma forma, é muito o que a gente falou ontem, na nossa live de ontem com o Daniel Dias, foi sobre os reflexos do Covid nos contratos. De alguma forma, a gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu e a gente vai criar muita jurisprudência e doutrina em cima daquilo que a gente está passando, né? Então, ainda existe um vácuo legislativo muito grande sobre esses assuntos, né? Sim.
E provavelmente esse vai por causa da natureza do que está acontecendo, porque uma coisa que a gente não mencionou antes, mas uma parte da literatura em direito administrativo fala do crescimento do estado de exceção justamente por causa da dificuldade do legislativo de acompanhar os fatos do mundo. Geralmente isso é associado com questões econômicas e regulatórias. Então, isso explica, por exemplo, a existência de agências reguladoras, né, que é um debate antigo, se teria legalidade ou não. Mas, via de regra, isso era associado muito com isso. O legislativo não consegue acompanhar as mudanças econômicas. Imagine as mudanças de uma pandemia, que de um dia para o outro você dobra o número de vítimas e é um crescimento exponencial. Então, dificilmente as soluções para esse problema do ponto de vista normativo vão ser feitas por lei. Até porque, como você ressaltou muito bem, Isabela, existem parlamentares que estão doentes. O presidente do Senado deu positivo para o coronavírus, né? E o STF, por exemplo, esse mesmo presidente do Senado teve contato com 7 ministros, que são pessoas, na maior parte, no grupo de risco. Então, isso demonstra também a dificuldade que o judiciário vai ter para atuar nesse cenário. Imagina se 7 ministros ficarem... Eu espero que não aconteça, enfim. Tomara mesmo que não, enfim. Mas imagina se isso acontecesse. A gente ia perder, aí tem as regras lá de substituição, mas se acontecer no STJ também, enfim, pode chegar a um ponto que se torna muito difícil substituir. Então, uma das dificuldades eminentes dessa crise, que é diferente de uma crise econômica, até de uma guerra, enfim, é que as instituições elas vão sendo esvaziadas porque as pessoas não conseguem instalar. E isso dificulta a tutela. É complicadíssimo. A Simone está pedindo indicação de bibliografia, eu vou pedir para ela entrar em contato com você, Capé, que eu vou te marcar em alguma publicação que eu for fazer, daí ela te pergunta. Requisição administrativa, acho que sim, o Juiz Prevenido está falando aqui. Eu acho que depois a gente tem que fazer uma live só sobre os institutos de direito administrativo que podem ser usados. Todos aqueles de exceção. E é muito interessante que todos os decretos falam que é possível fazer. A qualquer momento. Requisição, por exemplo. Desculpa, Isabel. Imagina, eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa questão do crime de responsabilidade do presidente, acho que daria uma live inteira só sobre esse assunto e o nosso tempo está terminando, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente tem só mais alguns minutos. Eu ia te pedir só para fazer uma reflexão final sobre aquela questão de se existe risco a longo prazo de suspensão, você falou risco a longo prazo de suspensão da normalidade constitucional. Nem todo mundo sabe o que é normalidade constitucional, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e dissesse para a gente como é que você vê essa situação. Tem um ditado famoso, que todo mundo já deve ter ouvido, que é o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? Ou seja, as práticas elas vão nos moldando. E isso tem uma dimensão na democracia, se nós atuamos de forma democrática, respeitando o Estado de Direito e a normalidade constitucional, ou seja, as regras do jogo como elas estão postas, a gente se acostuma com isso e a democracia se consolida. Por outro lado, se nós nos acostumamos a excepcionar direitos, a desrespeitar formalidades, competências, como era o que a gente discutia antes, isso acaba deformando a nossa prática institucional. Então, acho que tem 3 riscos assim, principais na continuidade desse Estado e no aprofundamento dele. O primeiro risco é o que muitos de vocês colocaram aqui nas mensagens, não deu para responder todos, infelizmente, mas enfim, quem quiser me procurar, fica à vontade, eu adoro discutir esse assunto. Medidas que sejam desnecessárias e desproporcionais, ou seja, você tomar medidas que não sejam necessárias para aquele fim e que sejam muito gravosas para o cidadão. Por exemplo, imaginemos que alguém proibisse as pessoas de sair de casa para qualquer fim. E as pessoas vão morrer de fome, de alienação. Então, assim, um dos riscos de você apelar sempre à excepcionalidade é que ela pode ser usada de forma desmedida. E é difícil controlar as medidas de exceção enquanto a exceção está acontecendo. Durante a pandemia vai ser muito difícil controlar excessos, a verdade é essa. O Gustavo Benenmoim, por exemplo, professor da UERJ, tem um livro sobre o poder de polícia, ele diz que é para controlar depois, durante é muito difícil. Um segundo risco, que eu já mencionei aqui com vocês, é do enfraquecimento das instituições. Ou seja, como as pessoas estão afastadas, os parlamentares estão ficando doentes, os juízes estão ficando doentes, os freios e contrapesos que são próprios do constitucionalismo vão se tornando menos efetivos. Imaginemos que 7 ministros do Supremo fiquem doentes. Como eu falei, espero que vocês tenham inclusive, foi um querido professor. Imagina que isso aconteça. O dano que isso pode gerar e a dificuldade que vai ter de controlar
as medidas do executivo vai ser muito alto. Uhum. E o último risco de você continuar com isso, que é um risco inerente à sociedade brasileira, é que as medidas de exceção não atingem as pessoas todas da mesma forma. Os grupos vulneráveis são vulneráveis durante o período normal, quando a gente está respeitando todas as regras do jogo, ou tentando respeitar todas as regras do jogo. Eles já são desrespeitados, os grupos já são vulneráveis nessa situação. Imagina numa situação de excepcionalidade. Os vulneráveis vão ser mais vulneráveis ainda, as minorias vão estar mais fragilizadas ainda. Então, esses são os três riscos da manutenção desse período excepcional. Medidas desproporcionais e desnecessárias. Abuso de poder, né, em outras palavras. Segundo, instituições enfraquecidas e sem poder de controle. E terceiro, a desigualdade no impacto das medidas de exceção em diferentes grupos sociais. Se durante a normalidade o Estado de Direito não é o mesmo para todo mundo, ou seja, o cidadão da Zona Sul do Rio de Janeiro não tem os mesmos direitos do cidadão que mora numa comunidade precária, imagina numa situação de exceção onde os direitos já estão formalmente sendo suspensos. O risco é muito alto. Dá até uma certa dor no coração terminar a live assim, mas acho que é um momento mesmo para a gente ficar muito esperto, muito preocupado e muito atento a tudo que está acontecendo. Queria te agradecer de novo por ter estado aqui com a gente. A gente vai precisar encerrar a live. Eu queria ficar muito mais tempo, mas daqui a pouco o Instagram vai derrubar, porque a gente vai ter ficado aqui 1 hora. Queria te agradecer de novo muitíssimo por tudo que você trouxe para o pessoal, pela pesquisa que você fez, por tentar colocar ordem nesse caos. Queria agradecer a todo mundo. Ó, já o pessoal está falando, poxa, parabéns pela live Profundidade do Debate. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente também. A gente teve bem mais gente hoje, né? A gente está aumentando aí o número de pessoas envolvidas nessa nossa rede, nessa nossa ideia de espalhar conhecimento nesse momento tão complicado, tão difícil para todo mundo em vários aspectos, né? Queria agradecer a todos vocês por terem estado com a gente, dizer que eu vou colocar os contatos do CAPEC, então quem quiser pode falar com ele. E depois a gente vai compartilhar essa live no IGTV do Nilói, no meu próprio IGTV, então quem quiser assistir depois, recomendar para um amigo, fica à vontade. Tá bom, pessoal? Obrigadíssima, boa noite para todo mundo, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.